Pronto, agora está gravando. E eu vou apresentar a Renata. Deixa eu achar aqui o texto. Aqui. Então, a Renata Wittmann é psicanalista e professora associada do curso de Psicologia da Universidade Federal de Goiás. Escreve livros infanto-juvenis e foi contemplada com a Bolsa Funarte de Criação Literária em 2009 e uma menção honrosa no primeiro concurso nacional de literatura infantil e juvenil promovido pela Companhia Editora de Pernambuco em 2010. Suas principais linhas de pesquisa são os estudos psicanalíticos da psicose, feminilidade e arte. Possui pós-doutorado em teoria psicanalítica na Universidade Federal do Rio de Janeiro, doutorado em psicologia clínica e cultura pela Universidade de Brasília e mestrado em psicologia pela UNB. Então, eu não vou mais tomar o tempo, porque o Instagram ele é 1 hora, né, Renata? E Gravado. eu te agradeço muito por ter aceitado esse convite, que eu estou tentando fazer, promover isso, porque foi uma demanda do corpo discente do PPGEL, lá da UFCAT. Foi uma demanda a questão da saúde mental na pós-graduação, e aí agora vai ser saúde mental em tempos de pandemia. Muito obrigada, vou passar a palavra para a professora Renata. Bom, boa noite todo mundo, pelo Zoom e pelo Instagram. Vamos ver como é que fica essa combinação do som dos dois, vamos ver se dá certo essa ideia que a gente teve de fazer pelo Zoom e pelo Instagram, né? Bom, quando a PPGEL me convidou para fazer essa palestra, ainda não existia pandemia. O tema inicial dessa palestra, na verdade, era sobre a questão da saúde mental dos alunos na pós-graduação, no curso de mestrado e doutorado. E aí, no dia que a gente iria, então, fazer essa palestra presencial, foi o primeiro dia de suspensão das atividades da universidade. E aí, frente a essa suspensão, a palestra também ficou suspensa a princípio, até que a gente conversou e resolveu pensar de novo em como que seria essa palestra hoje, na verdade no formato de live, a aula pelo Zoom, com esse novo fator que é a questão da pandemia. Agora você ficou viradinha. Estava tentando. Com essa questão da pandemia. Bom, e aí, frente a isso, primeira coisa que esses convites, um dos motivos principais que eu sempre aceito esses convites é porque eu acho que a universidade pública ela tem uma obrigação, na verdade, em oferecer informação para toda a sociedade. Então, quando eu propus, por exemplo, que a gente fizesse via Instagram, a ideia é justamente que, embora o olhar inicial são para os alunos de pós-graduação da PPGEL, que isso pudesse ser acessado livremente também, mesmo porque o material que a gente produz na universidade pública é público, pertence ao país, né? E um dos principais motivos que eu acho que a gente tem que produzir e oferecer é para dar material para lidar com as diferentes condições. E uma das principais condições hoje são os tempos de pandemia. Eu achei legal a ideia, Viviane, da gente ter um formulário em que as pessoas enviassem antes algumas perguntas. Achei a ideia bacana até para eu saber melhor o que está passando com as pessoas, o que são as principais ansiedades, incômodos, preocupações e sugestões sobre temas. Tentei abarcar ao máximo o que foi colocado aqui, e vamos ver se a gente consegue fazer isso tudo caber em 50 minutos, né? Bom, então, desde que a pandemia, e os números são muito assustadoramente rápidos, desde que a pandemia começou, em mais ou menos 8 semanas, a gente já tem 4 milhões de infectados no mundo, quase 300 mil mortes, ou seja, 3 cidades de Catalão inteiras no mundo em semanas já mortas. E esse adoecimento em massa por causa de um vírus pode levar, obviamente, a um adoecimento em massa também mental, também emocional.
tanto que a gente começa a falar sobre a possibilidade de uma quarta onda. Eu vou explicar melhor o que são essas coisas de onda, primeira, segunda, terceira, quarta onda. Alguns autores já têm falado em mais do que isso, mas eu vou parar na quarta. E as ondas têm a ver com as características dos impactos que a pandemia vai tendo na sociedade de modo geral. Bom, para que a fala ficasse mais próxima, então, eu achei legal essa ideia do formulário, vou levar em consideração as perguntas, mas eu preciso fazer um recorte. Primeiro recorte que eu preciso fazer, que a minha fala, ela tem apontamentos que não abrangem a população inteira do país, inevitavelmente, a realidade de todo o país, nos diferentes estados, mas, sobretudo, nas diferentes classes econômicas. Então, eu preciso fazer um recorte, caso contrário, a fala ficaria ampla demais. Então, não é a minha pretensão abarcar todas as realidades socioeconômicas do país, porque eu acho que cada recorte merece um olhar específico. Nesse sentido, as minhas observações lançam o olhar sobre uma parcela da população que tenha, no mínimo, condições mínimas de subsistência e moradia. Eu não estou ignorando que existe uma parcela que nem isso tem, mas não é o objeto da nossa fala hoje, tá? Segundo ponto, em relação ao panorama geral do impacto da pandemia sobre a saúde mental, a gente estima que até 50% da população possa vir a ter algum tipo de transtorno mental durante e pós-pandemia. Lembrando que a gente considera pós-pandemia um percurso até duradouro de 6 meses a 2 anos, depois do pico da pandemia, e eu vou explicar melhor por que a gente considera um percurso maior. Bom, para reduzir tamanha consequência disso, de quase metade da população com algum tipo de transtorno mental, uma das primeiras coisas que a gente recomenda é que em cada etapa do processo pandêmico, algumas ações sejam tomadas. Vocês vão perceber que eu vou citar ações que deveriam ser tomadas em cada fase e que a grande maioria delas, infelizmente, não está sendo tomada. As ações não estão sendo feitas, o que não significa que a gente não deve falar sobre elas. Falar sobre elas é um modo até da gente poder cobrá-las na esfera institucional, coletiva, política, e tentar se adaptar na esfera individual, singular. Então, a gente tem sempre essas duas possibilidades, uma singular e uma coletiva. Eu vou falar sobre ambas e a gente vai tentando achar a melhor saída possível. Bom, primeira coisa, eu fiz uma proposta de organizar em 3 tempos as fases da pandemia. Essa proposta, na verdade, ela vem da Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde, então ela é uma proposta que não é só para psicologia, mas é para toda a área da saúde, inclusive saúde mental, da gente pensar as ações em 3 tempos. Antes do período de contaminação, o outro durante o período de contaminação e o terceiro após o pico da contaminação. Então, a gente pensa em ações nesses 3 pontos. O primeiro que eu vou relatar, que é o antes, pouquíssimos municípios no Brasil vivem essa realidade de ainda não ter tido nenhum caso. Mas, sem dúvidas, muitos municípios acham que estão nessa fase. Fazendo recorte de Catalão, Catalão acha que está nessa fase. Catalão ainda se comporta como se estivesse na primeira fase da pandemia, que é anterior à contaminação. Se comporta, e você pode ver pelo comércio aberto, pela circulação de pessoas na rua, pelo não distanciamento no supermercado, ou seja, as pessoas se comportam como se estivessem nessa primeira fase, que é antes da contaminação. É claro que, como os números oficiais eles não dão de fato a realidade da cidade, quando você pega o número oficial de contaminação na cidade, a gente teoricamente tem um único caso, todos os outros são casos suspeitos, com teste rápido, que não são contabilizados. De fato, você tem a sensação de que, e esse único caso já foi curado lá atrás, você tem a sensação de que a gente não foi atacado ainda, não foi afetado pela pandemia. Bom, então, supondo que estejamos nessa fase, a gente já está atrasado também. E olha que a gente não está nela. Por quê? O que é a consideração nessa fase? As principais características emocionais dessa fase na população, de modo geral, são uma sensação de inevitabilidade para alguns
e para outro grupo, a negação. Então, você tem um grupo que começa a entrar em desespero de que a contaminação vai chegar e não há nada que possa fazer, e um outro grupo que nega completamente ou a existência do vírus ou a chegada do vírus no município. Depois, frente a isso, a gente tem nos dois grupos quadros de ansiedade. Não pensem que o quadro de ansiedade ataca só a população que acredita na existência do vírus. Negar gasta uma energia danada. Então, a negação da existência do vírus ou da contaminação também adoece, tanto quanto o reconhecimento. Bom, nesse sentido, a gente tem um aumento da ansiedade, tensão e vigilância obsessiva. Como assim vigilância obsessiva? Você começa a pensar em tudo. Se antes você simplesmente chegava com as compras do supermercado e colocava em cima da bancada da cozinha, agora você chega com as compras do supermercado e fica olhando um lado para o outro sem saber o que fazer com elas. Eu coloco no chão, eu lavo os pacotes, eu passo o álcool, eu nem entro com as sacolas na cozinha, eu tiro a roupa na garagem, enfim, você começa a ficar numa vigilância obsessiva que atividades que antes você gastava 15, 20 minutos, você passa a gastar 1 hora e meia. Então, a vida começa a ficar burocrática, começa a ficar extremamente burocrática, e isso também gasta uma energia danada. Estou fazendo já uma ressalva aqui, porque uma das perguntas é sobre procrastinação. Uma das primeiras perguntas da Gabriela Rainha foi sobre por que ela não consegue manter os estudos em casa e fica procrastinando. Um dos principais motivos da procrastinação tem a ver com o fato de que a energia, o interesse e a libido que estariam destinadas à finalidade, por exemplo, de estudar e escrever a sua dissertação ou tese de mestrado, acabam sendo gastas em outras atividades, por exemplo, dessa vigilância obsessiva. E eu volto nisso depois, só já fazendo um aporte lá para frente. Quais seriam as recomendações nessa fase? Agora são recomendações, de modo geral, que a gente faz aos gestores e às pessoas, mas primeiro aos gestores. Quando eu digo gestores, secretário de saúde, prefeito, governador e assim por diante. Primeiro, informações educativas, recrutamento e capacitação de equipes para atenção psicossocial, formação de grupos de apoio psicológico, só que agora online por causa do afastamento, antecipar as possibilidades de prevenção preventiva, ou seja, de proteção preventiva, dizer quais são as proteções, como, por exemplo, distanciamento social até o lockdown, fazer um mapeamento das instituições e atores sociais que irão manter a atenção psicossocial para poder organizar uma rede de atenção psicossocial durante a pandemia. Se vocês observarem as recomendações que eu acabei de dar, e que não são só minhas, são do Ministério da Saúde, da Organização Mundial de Saúde, vocês vão perceber que nenhuma foi feita. A população não foi devidamente informada sobre quais são os processos de prevenção. Inclusive, a própria TV, o jornalismo de modo geral, confunde os nomes, por exemplo, fala de isolamento social, enquanto, na verdade, o isolamento é uma outra coisa. Vou tentar explicar a diferença entre cada um. E a confusão de termos, por que ela é importante? Ora, nós somos seres de linguagem. Se a gente se organiza por meio da linguagem, a confusão de termos, inevitavelmente, retorna como uma confusão emocional e, inevitavelmente, um maior adoecimento. Então, organizar os termos é fundamental para diminuir a ansiedade. Em relação à questão da informação, aí eu já volto a uma outra pergunta que foi feita, pela Giovana Pires. A Giovana perguntou se a rapidez e o excesso de informação estaria aumentando os medos e ansiedades. Na verdade, Giovana, o que aumenta a ansiedade é a repetição da informação, não a informação em si. Então, o que aumenta muito é quando você vê o mesmo canal de televisão 24 horas por dia, repetindo a mesma notícia e realmente repete, sem aprofundamento, sem análise, sem investigação, sem nada, isso realmente gera ansiedade. Mas receber informação, na verdade o Freud vai dizer que não existe excesso de informação. A informação, quando ela efetivamente é dada na sua amplitude, trabalhada e aprofundada, ela é um ótimo motor para diminuir a ansiedade e não o contrário, não para aumentar. Quando a ansiedade está aumentando pelo que se chama excesso de informação, não é excesso, é repetição. É uma informação muito pobre e esvaziada que se repete sem ser trabalhada.
Então, ela fica como se fosse uma ideia obsessiva batendo na cabeça, e isso sim aumenta o adoecimento. Bom, então, quais seriam as recomendações frente a isso tudo que a gente colocou? A primeira observação é: pouquíssimo foi feito dessas recomendações, então eu vou tentar fazer uma costura numa colcha de retalhos. Você vê que a colcha já está rasgada, porque na verdade a gente já passou dessa primeira fase, embora o município ache que ainda estamos nela. As ações não foram feitas, então, como no nível institucional eu tenho nenhum acesso praticamente, mesmo dentro da universidade, que inclusive da universidade, essas recomendações não foram seguidas dentro da própria universidade, o serviço de atenção psicossocial quase todo foi interrompido aos alunos. Então, a recomendação não foi seguida nem dentro da nossa própria universidade. Então, é difícil até a gente pensar numa esfera maior, como, por exemplo, o município. E sim, eu estou fazendo uma crítica ao nosso local de trabalho. Frente a isso, veja, e partindo do pressuposto de que o inconsciente é atemporal e uma recomendação que deveria ter sido dada lá atrás, dada hoje, pode ter efeitos nos sujeitos, um primeiro ponto que eu colocaria por exemplo, explicar as diferenças de termos em relação às ações preventivas. O que são as ações preventivas? Aquilo que a gente pode fazer para diminuir a contaminação. A primeira ação preventiva é o distanciamento social, não é isolamento social, chama distanciamento. Se você parar para pensar, o termo, inclusive, ele é muito mais lógico. Por que distanciamento? Diminuir a interação entre pessoas numa comunidade para diminuir a circulação do vírus. Então, as pessoas elas precisam ficar distantes, não isoladas, distantes. Isso significa que elas podem sair na rua, elas podem tomar sol, elas podem fazer caminhada, podem fazer atividade física dentro de determinadas condições. Como assim? Hoje, usar máscara, manter uma distância de 2 metros se caminhando, 5 metros se correndo e 10 metros se andando de bicicleta. Tem que lembrar que as distâncias modificam conforme a atividade física que você está fazendo por causa da velocidade da propagação dos aerossóis. Bom, esse distanciamento social ele pode ser de dois tipos. Ele pode ser um distanciamento social ampliado ou um distanciamento social seletivo. O Brasil escolheu fazer o distanciamento social ampliado. O distanciamento social ampliado significa que todos nós, de nascendo a morrendo, faremos a nossa parte. Então, fechamento de escolas, de mercados públicos, cancelamento de eventos, trabalhos em escritório, passar para casa, estímulo, né, ao teletrabalho ou home office, e para toda a população. O que seria o distanciamento social seletivo, que a Inglaterra tentou fazer sem sucesso e outros países também tentaram fazer, nós não fizemos aqui, mas foi proposto, inclusive, pelo presidente da República. O distanciamento social seletivo é que a restrição não é para a população em geral. A restrição seria para um grupo específico, por exemplo, maiores de 60 anos, hipertensos, para o grupo que corre algum risco. Bom, esse isolamento ele não é muito recomendado, até porque as pessoas que não Ativei aqui no Zoom. Vocês me ouvem? Renata caiu.
Vamos ver se ela volta agora. Ativei ela de novo aqui no Zoom. Tá entrando. Deu certo, né? É a chuva, né, em catalão. Começou uma tempestade aqui em catalão. Eu não sei o que isso tem a ver com a internet, mas a internet, vez por outra, cai quando acontece isso. Bom, eu não sei exatamente, me ajuda. Aonde eu parei? Nossa, me deu branco. Alguém eu aqui vou do Zoom. supor que eu parei. Eu vou supor que eu parei aqui na segunda fase, vou começar a segunda fase, tá? Tá. Bom, então, conforme eu estava falando... Você estava falando de isolamento e distanciamento. Aí você falou do distanciamento. Acho que foi isso. Isso. Então, o termo correto do que a gente está vivendo não é isolamento social, é distanciamento social. Na verdade, até o termo social eu me incomodo um pouco, porque ele seria mais, na verdade, uma necessidade de um distanciamento biológico. Os corpos têm que se afastar, não necessariamente as pessoas. Mas o próximo seria, então, a quarentena. A quarentena é uma restrição específica para as pessoas que não estão doentes, mas supostamente podem estar, por exemplo, porque tiveram contato com uma pessoa contagiada, né? Nós temos o isolamento propriamente dito. O isolamento são para as pessoas que estão doentes. Então, as pessoas que estão doentes podem fazer isolamento tanto domiciliar quanto hospitalar, conforme a gravidade do quadro. A grande maioria faz o isolamento em casa, e o isolamento tem um prazo máximo de 14 dias. A quarentena, é interessante a gente observar, ela pode ser de dois tipos. Ela pode ser individual ou ela pode ser coletiva. A quarentena individual, ela é aplicada, por exemplo, a uma pessoa que chegou de viagem ou que teve contato com alguém contaminado. E no nível coletivo, ela pode ser aplicada, por exemplo, a um navio, como aconteceu no Ceará, a um bairro todo, vamos supor que a gente tenha incidência maior em um bairro, ou até uma cidade, né? Então, depois disso, a gente tem, se tudo isso der errado, a gente tem um lockdown, que é o que está acontecendo em São Luís do Maranhão e outros 2 municípios ao redor. O lockdown é quando todas as outras medidas anteriores, a distanciamento, do isolamento, da quarentena, não foram suficientes, os números continuam subindo, o próximo é um bloqueio total. Nesse bloqueio total, ninguém entra na cidade ou sai da cidade para evitar que o vírus se alastre para outros lugares. Inclusive, é importante a gente apontar, e isso tem muito a ver com a nossa realidade aqui, a questão do vírus andar para o interior. Como é que o vírus chega no interior? As pessoas de grandes cidades, quando os casos começaram a aumentar, quem tinha casa de veraneio na praia foi, quem tinha casa em Três Ranchos, aqui perto de Catalão, foi, as pessoas acharam que estavam de férias e foram passear, sei lá, na Serra da Canastra, em Minas. As pessoas começaram a andar para o interior na lógica de que a cidade